Já estamos de volta, né, para a ministração da palavra. É o nome do grande, do nosso segundo momento no Instagram da rádio. Já estou pelo Facebook, material que vai para o canal Acorda Bênção no YouTube, para a ministração de 1 João, capítulo de número 3, a segunda parte, com a graça do Senhor nosso Deus. Amém, amados? Nós vamos ler do versículo 13 ao versículo 24, conforme eu fiz essa divisão para poder abordar em tempo hábil. O nosso tempo é cronometrado, né, para esse momento também. 1 João capítulo 3, parte 2, versículo 13 em diante. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama a seu irmão permanece na morte. Qualquer que aborrece a seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Conhecemos a caridade nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, estiver bem no mundo e vendo seu irmão necessitado lhe cerrar o seu coração, como estará nele a caridade de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavras nem de língua, mas por obra e em verdade. E nisto conhecemos que somos da verdade, e diante dele asseguremos o nosso coração, sabendo que, se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração, e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. E o seu mandamento é este, que creiamos no nome de Jesus, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros segundo o seu mandamento. Aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Louvado seja o nome de Jesus. Desculpa aí algum momento, né, de um suposto erro, mas por exemplo, alguns costumes, né, que a gente tem de ter o versículo decorado e vai nele, né, mesmo lendo. O outro é a vista mesmo, óculos, que às vezes não ajuda. Pois bem, eu acho que eu vou ministrar com óculos. Vamos lá. Chegamos a essa segunda parte que eu resolvi dividir para poder abordar, como disse, em tempo hábil, devido ao nosso tempo aqui cronometrado. Mas é uma continuidade à fala do capítulo 3 de João, quando ele trata veementemente pecado como algo danoso, e nós pontuamos na abordagem primeira deste capítulo, né, que ele coloca como filho do diabo, que ele coloca como não nascido de Deus, que ele coloca como ignorante
a Deus, as pessoas que negam a deidade de Jesus, o fato de Jesus ser Deus, tanto na sua essência espiritual, como a encarnação do Verbo, o fato de o Verbo ter se feito carne e ter habitado entre nós. Quem nega isso, João diz, não o conheceu, não conheceu Deus. Ele fala também dos que mentem, e o mentir é só negar a verdade, além dessas mentirinhas que a gente considera mas são graves também. Porém, a sonegação à verdade é tão grave quanto, considerando que não existe pecadinho nem pecadão, mas para a gente ter uma ideia, vamos dizer que é mais grave. Bem como ele também pontua o desamor ao próximo. O desamor ao próximo. Ele coloca que esses são os pecados que configuram a paternidade com Satanás, o distanciamento para com Deus, que é o não nascer de novo, que é o não conhecer. E ele continua batendo nessa tecla, como já disse em outras abordagens, os assuntos bíblicos, as verdades divinas na Escritura Sagrada, elas são cíclicas, ou seja, estão sempre voltando a ser falado daquele assunto. Assuntos estes que devem estar sendo tratados nos púlpitos das congregações. Assuntos estes que devem pautar as nossas pregações, as nossas reflexões, as nossas elucubrações, as nossas meditações diárias. Até na categoria da autoanálise, do autoexame, da introspecção, para que nós observemos se melhoramos ou não melhoramos. Paulo diz, escrevendo aos Coríntios, se estamos em Cristo ou não, se é que não já estamos reprovados. E ainda falando aos Coríntios, ele manda que façamos isso para que não sejamos condenados com o mundo. E João trata novamente do assunto, louvado seja Deus, do amor aos irmãos. Bem, no versículo 1 ele fala sobre o não maravilhar-se se o mundo nos aborrece. Não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Em outro momento, a palavra de Deus parece até se contradizer, mas a Bíblia nunca se contradiz. A gente precisa analisar o contexto, porque Jesus disse que o mundo haveria de nos aborrecer. Em outro momento diz que devemos estar preocupados se o mundo se agrada de nós, porque se o mundo se agrada de nós, está havendo um problema conosco. Não lembro agora a referência, mas quem lê a Bíblia sabe do que eu estou dizendo e lembra de já ter lido isso. Só que agora João diz que a gente não deve se maravilhar se o mundo nos aborrece. Tipo assim, ficar incomodado porque o mundo nos aborrece. Não se alegrar porque o mundo se aborrece, porque em outro momento a Bíblia manda que nós devemos nos regozijar pelo aborrecimento do mundo. Porque se o mundo está nos aborrecendo é porque a gente está no caminho certo. Mas agora ele diz para não nos maravilharmos pelo mundo nos aborrecer. Mas vamos lendo o que a gente vai entender, aliás, vamos meditando o que a gente já leu, E lendo já deu para entender, eu penso. Mas vamos continuar meditando, porque
passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos, e quem ama o seu irmão permanece, e quem não ama a seu irmão permanece na morte. João é considerado o apóstolo do amor, né? Mas não esqueçamos que ele estava junto com aqueles que disseram, foi ele, Tiago e Pedro, que estava junto quando Jesus fora rejeitado pelos samaritanos. Foram eles, e João estava no meio, que disse assim: Senhor, queres que nós façamos que nem Elias? Peçamos fogo do céu para consumir esses que te rejeitam? João, apóstolo do amor. O registro que temos de João é que ele foi o discípulo que botou a cabeça assim no peito de Jesus, né? Não por causa desse gesto apenas, mas por causa da sua pregação, que é voltada para isso. Mas houve um momentozinho, querendo ou não, irmão, só quem não falha, eu já disse em outra pregação, irmão, que só quem não falha é Deus. Só quem não erra é Deus. Pastor erra, bispo, apóstolo, padre, papa, pregador, profeta, quem fala línguas estranhas, quem profetiza, quem expulsa demônio, todo mundo erra. Só quem não erra é Deus, só quem não falha é Deus. Por isso que as nossas atenções devem estar voltadas para o Senhor, e não para mortais humanos iguais a nós. E João era um mortal, um humano igual a nós, inclusive morreu, está esperando o arrebatamento da igreja, está esperando a trombeta tocar. Eu estou com um pigarrozinho desde ontem à noite, aí vocês vão me desculpando, tá? E aquele momento de raiva, de fúria de João, supostamente normal, porque, caramba, os caras estavam rejeitando Jesus, né? Eu mesmo fico indignado. Eu, Amaro Corrêa, fico triste quando alguém até me pede oração, mas diz assim: rapaz, pastor, eu estou pensando em desistir. Aí eu digo: desistir de quem? De Jesus. Desistir de servir a Jesus, de louvar a Jesus, de estar no caminho com Jesus. Desistir de Jesus. O que foi que Jesus fez para tu desistir dele? Ou então o que é que Jesus finalmente significa para você? Eu particularmente fico triste quando a pessoa diz isso, está pensando em desistir de Jesus. Imagine Jesus. Imagine Jesus. Tudo bem, você não quer congregar onde está congregando? Vai para outra congregação. Está insatisfeito sobre o pastoreado que você está? Procura outro pastor. Eu penso que você deve conversar com o pastor, conversar com os dirigentes da congregação, relatar o problema que está lhe causando insatisfação e tentar ver se o problema está realmente neles ou em você. Mas se o problema é esse, vai para outro canto. Vai deixar Jesus, deixar o Evangelho. Aí, eu particularmente não entendo, e não sei porque isso me deixa indignado, sabe? Isso me deixa com raiva da pessoa. Com raiva. Eu até oro, pai, dá vontade de, em vez de apacentar, apaucentar, dá vontade de dar uns cacetes no irmão que... Eu me lembro que, eu estou falando isso com vocês, mas eu me lembro que eu, mais novo na fé, eu falei de um jovem que era do discipulado que eu ensinava, eu falei na abordagem passada, se eu não me engano. Foi. Ponto. Esse mesmo, foi esse Jesus. Não, foi outro. Eu era um pai na fé meio brabo dos irmãos. Foi outro. Um que ele era até pregadorzinho, tá? Ele era até pregadorzinho. Mas, rapaz, me deu saudade agora desse irmão, Jesus. Eu gosto tanto dele. Espero que ele esteja vivo. Gosto tanto dele, rapaz. Parece que eu estou vendo ele agora. Meu Deus, que saudade, varão Deus, de você. Não vou dizer o nome dele aqui. Estou me lembrando o nome dele, mas não vou dizer o nome dele aqui. Jesus. Ele tem um rostinho cheio de espinha. Ele era bem mais velho que eu, pelo jeito. Oh, meu Deus, eu estou lembrando o nome dele aqui. É que eu não vou dizer. Mas, meu Deus, quando eu ver... Eu vou dizer, eu fiz uma abordagem em João capítulo 3, parte 2,
E eu falei ali de uma pessoa que eu lembrei com muito carinho, com muita saudade, e essa pessoa foi você. E ele sabe, meu Deus do céu, eu amo muito. Deu saudade agora dele, Jesus. Eita Senhor, dê um abraço onde ele estiver agora, Pai. Dê um abraço nele. Aleluia. E eu me lembrei desse filho na fé. Ele, pregadorzinho novo. Aí encontrei com ele. Quando encontrei com ele diferente, tá? Aí minha bênção. Não, ele estava com um livro de uma outra religião. Não era nem evangélico, não era outra denominação evangélica, não. Era de um outro sistema de crença. Não era Bíblia, não. Era um que o pessoal chama lá de o Novo Testamento segundo Joseph Smith. Não precisa dizer mais nada. Aí tá aquele livro. Aí minha bênção, que é isso? Eu disse, não, eu agora estou fazendo parte dessa coisa aqui. Aí é o quê? É o quê? É o quê, rapaz? Não, não acredito nisso, não. Tu pregador do evangelho, eu disse assim, eu fiquei indignado. Tu pregador do evangelho, é o quê? Não, eu peguei nele mesmo aqui assim, mão na beca. Eu não sei como ele deu burro em mim, que não era de brincadeira, mas eu não sei porque eu me enchi do Espírito Santo dessa hora. Eu peguei nele por aqui, eu disse, é o quê, minha benção? Não, aí tomei dele. Eu tô me lembrando disso agora, meu Deus. Eu tomei dele o livro, eu tô com esse livro até agora. Eu tomei dele. Eu digo, você vai voltar para a igreja, rapaz. Você vai voltar para a igreja. Ai, Jesus, é cada história como diz Luana. Ele sabe disso. Você vai voltar para a igreja, você vai voltar para o evangelho. E ele voltou, graças a Deus. Ele, sim, não. Aleluia. E ele tornou-se um obreiro lá da congregação, pregador. A última vez que eu vi, ele estava na lista de obreiros lá da denominação. Não sei se era auxiliar local, eu não lembro. Mas, rapaz, eu tenho que visitar Mangabeira, Rua do Rio, para ver se encontra esse abençoado. Oh, Jesus, deu saudade dele agora. E essa é a história. Eu fiquei indignado, confesso a vocês que eu fiquei indignado. E eu falava muito dessa indignação no Acorda Bênção de madrugada e não lembrava. Eu passei 17 anos lá na outra emissora de madrugada. Eu sempre falei que eu fico indignado quando a pessoa diz que está pensando em desistir de Jesus. Mas eu não lembrava desse episódio e estou me lembrando dele agora, né? Tudo tem o seu tempo. Glória a Deus. Mas é fogo, né, irmão? Precisa deixar Jesus, pelo amor de Deus. Muda de denominação, mas não deixa Jesus. Se bem que eu penso que dependendo da motivação da sua mudança, isso não vai resolver não, né? Porque eu conheço uma pessoa que não quis congregar conosco no templo do corpo de Cristo, porque incomodava ela, a pessoa, quando se ministrava sobre a necessidade de perdoar. Aí eu soube que ela chegou para o esposo e disse, rapaz, não vou ficar mais congregando nessa igreja não. Aí ele, por que, minha filha? É tão boa, tal, sei que. Não é porque lá fala muito de liberar perdão e eu não perdoo a minha sogra. Eu não perdoo a minha sogra. Eu não perdoo, não tem perdão. Aí mudou de denominação, amém. Aí eu pergunto, esse caso resolveu o problema dela? Não resolveu. Ela gostava de tudo da igreja, só não gostava desse negócio de liberar perdão. Aí foi congregar em outra denominação. Aí esses casos não se resolve o seu problema, porque é um problema interno, é raiz de amargura. Não foi por uma insatisfação administrativa, até porque não tinha, né? Graças a Deus, nunca dei motivo para ninguém ficar insatisfeito administrativamente. Teve uma pessoa que chegou para mim incomodada, porque eu dava oportunidade a irmãos que não falavam direito, que não cantavam direito, porque tinha a pessoa incomodada porque a gente orava 30 minutos no domingo, de 7 às 7h30, a gente tinha 30 minutos de oração. Aí a pessoa chegou para mim e disse, pastor Amaro é complicado, a gente chama uma pessoa para visitar a igreja, aí a pessoa vem para cá e fica orando 30 minutos. Pastor Amaro, a gente chama uma pessoa para visitar a igreja, uma pessoa... Aí o irmão tem uma oportunidade, o irmão fala errado.
aí o outro canta desafinado. Aí eu disse, minha vez, eu não posso mudar isso, porque a igreja é lugar de aceitação. As pessoas que vêm, intelectuais, afinadas, músicas, sei lá, tem que entender que igreja é lugar de aceitação. Aí a pessoa ficou meia triste. Aí são coisas que eu não posso, né, fazer. Entende? Mas deixar Jesus. Há muito de congregação, vá para outro lugar, que o pessoal não ora 30 minutos, de 7 às 7h30, que o pessoal que fala só fala quem fala bem o português, só quem canta afinado. Quando tu vai procurar a igreja que o pessoal é assim, de alto nível, tá? Mas deixar Jesus não tem motivo, né, irmão? E João teve esse momento de fraqueza dele. Se eu quero que eu peça fogo do céu e consuma essas almas todinhas aí, que Elias fez, não pode, né? Aí Jesus disse, vós não sabeis de que espírito sois. Eu não vim destruir a alma dos homens, eu vim salvá-los. Louvado seja Deus. E agora João volta a tratar desse assunto como sendo algo assim, tipo, letal. O não amar os irmãos. Quem não ama o seu irmão permanece na morte. Que morte? É a morte espiritual. A morte espiritual é o distanciamento de Deus. Só pode estar falando, ouvindo, se mexendo, enfim, os sinais vitais estarem aí funcionando, né? Porque se não tiver, bateu a rebota. Mas está morta espiritualmente. Está tendo pulso, está tendo respiração, está tendo temperatura. Porém, se estiver distante de Deus, está espiritualmente morto. Morte espiritual é distanciamento de Deus. Eu já expliquei aqui que é quando Deus se manifesta no Éden e diz, Adão, onde estás? Não é que Deus não estivesse vendo Adão. Salmo 139 nos mostra que ninguém se esconde da presença de Deus. Mas quando Deus pergunta, Adão, onde estás? É para exatamente termos uma ideia de que o homem não estava mais em comunhão com Deus. Ele continuava no Éden, mas não estava mais em comunhão com Deus. Uma coisa é Deus estar presente no ambiente onde estamos. Outra coisa é termos comunhão com Deus. Aí já é Deus presente dentro de nós. Eu falei na abordagem anterior de uma relação estreitada com Deus, de uma relação alinhada com Deus. Jesus ensina, Mateus capítulo 6, versos 14 e 15, que essa relação sociável é termômetro entre nós e Deus. O escritor aos Hebreus pontua isso no capítulo 12, verso 14. E João, como considerado o apóstolo do amor, não só por causa de ter colocado a cabeça no peito de Jesus, mas por pregar veemente isso. É exemplo de Isaías, que é o profeta messiânico, porque o cara fala de Jesus, do Messias, né? Praticamente do começo até o fim do seu livro. E a gente percebe que João, ele é considerado o apóstolo do amor por causa dessa sua temática, que é cíclica aqui nessa sua primeira epístola, e não para por aqui. Nessa minha Bíblia, essa Bíblia que eu estou usando, tem aqui a versão caridade, e outra tem o amor de Deus. Nós conhecemos o amor, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitado, lhe cerrar o coração, como estará nele o amor de Deus, ou a caridade de Deus? Bem, Tiago diz, né, que essa assistência social é que caracteriza
inclusive, a verdadeira religião. Tiago, capítulo... Deixa eu conferir aqui com vocês. Tiago, capítulo 2, verso... Deixa eu conferir aqui. Tiago, capítulo 1. Louvado seja Deus. Versículo 27, aliás. Tiago, capítulo 1, verso 27. A religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Louvado seja Deus. Então observe que os apóstolos, eles tratavam dos mesmos princípios defendidos por Jesus, e independente de para quem eles estivessem falando, o raciocínio era o mesmo. Não poderia ser uma pregação para um grupo de um jeito e para outro grupo de outro jeito, como eu já disse, que eu digo direto, que a palavra de Deus é o instrumento aferidor da verdade, e o que é pecado aqui é pecado do outro lado do mundo. O que é pecado é pecado. Eu até dia desses, eu fui falar em uma congregação e tinha algo lá referente à graça de Deus. E eu já ouvi um pregador falando que a multiforme graça de Deus, pregador conhecidíssimo, televisivo aí, né? Dizendo que era Deus aceitando as coisas de umas pessoas, e essas mesmas coisas que ele aceitava em uns, ele rejeitava em outros, falando ele da multiforme graça como se fosse isso. A graça de Deus não é assim. Porque o que desagrada a Deus é pecado, e pecado é pecado em todo canto, em todo lugar. Deus não faz vista grossa ao pecado, não. As pessoas têm as suas subjetividades, as pessoas, como as digitais da gente, não são iguais. Mesmo estando os dedos em uma mão, os dedos da mão esquerda, os dedos da mão direita, cada um, as digitais são diferentes entre si, e de mim para você, e de nós, de um para com o outro, é um negócio assim divino, não tem igual. Entende, amados? Então Deus, claro, conhece a estrutura de cada pessoa, a personalidade, o temperamento. Deus conhece. Deus conhece as diferenças do meio em que vivemos. Então é a partir daí que existe uma diferenciação na relação do divino para conosco com relação a outras coisas. Porém, há pecado, meu filho, é pecado em qualquer estado, em qualquer país. É aqui no Brasil e é na China. Não tem isso. Mas voltando aqui à questão do amor e do desamor, João pontua que uma das características deste amor é o assistir o irmão na sua necessidade. Aí a pessoa está passando por dificuldade e a pessoa outra tem condição, não ajuda, não estende a mão. Aí João está dizendo que não existe amor nisso. Tá? Não existe amor nisso. Não amemos de palavras, mas por obra e em verdade. O amor é evidenciado por atitudes. Amém, igreja? Porque eu estou falando para a igreja. A igreja somos nós. O amor é evidenciado com atitudes. Isso com relação ao próximo
Isso com relação ao Senhor. Lembra que Jesus disse, João 14, 23, inclusive João registra isso. Quem me ama, guarda a minha palavra, será amado de meu Pai. Viremos para ele e faremos nele morada. O pessoal fala de amor apenas como um sentimento afetivo, né? Mas o amor transcende a afetividade do sentimento. O amor, ele transcende o abstrato. O amor, à luz do que João está falando aqui, para com Deus e para com o próximo, o amor, por exemplo, aqui o amor filho, é o amor entre irmãos, não é? O amor fraterno, o amor entre as pessoas, mas deixa eu estender também ao amor eros, o amor entre casais. Paulo, quando se refere a esse amor, no capítulo 7, ele se pronuncia com relação à assistência que os cônjuges devem proporcionar um ao outro. Então, em todas as instâncias, seja o amor eros, o amor filho, o amor ágape, que é o amor de Deus, o amor para com Deus, e de Deus para conosco, é refletido em atitudes. Jesus disse, quem me ama guarda a minha palavra, será amado de meu Pai, viremos para ele e faremos nele morada. Tem muita gente dizendo que ama a Deus, eu amo Deus, eu amo Deus, eu amo Deus. Mas não procura viver o Evangelho. Não, o Evangelho de Jesus. E a palavra Evangelho significa norma, regra, doutrina, ensinamento, princípios. A palavra Evangelho significa isso. É a palavra de Deus na versão neotestamentária ou no Novo Testamento, porque a palavra Evangelho, que significa norma, regra, doutrina, o Evangelho de Jesus, o Evangelho de Jesus, porque existe o Evangelho de fulano, de Beltrano, de Ciclano, né? Então as normas, as regras, os princípios, as doutrinas de Jesus é a palavra de Deus. A palavra Evangelho é a sua forma substantiva no grego, a sua forma adjetiva, boas novas. Porém, velho testariamente, ou no Velho Testamento, esta palavra, Salmo 119, tem 10 sinônimos para esta palavra no Salmo 119. Depois você lê, do versículo 1 ao 10. É mandamento, é testemunho, é conserto, é estatuto, é aliança, é mandamento, é lei. É palavra de Deus. Tudo é palavra de Deus. São sinônimos. Quando passamos para o Novo Testamento, porque o Velho Testamento é escrito em hebraico e em aramaico, né? Grande parte é escrita em hebraico. Quando parte para o Novo Testamento, que a linguagem do Novo Testamento é o koiné, é o grego koiné, um grego popular, aí esta palavra, que tem esses sinônimos no Salmo 119, no Novo Testamento é chamada de Evangelho. E o Evangelho é para ser vivido. E Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz que quando o Senhor se manifestar, aqueles que não são obedientes ao Evangelho, por castigo padecerão eterna perdição. Então o Evangelho não é para ser só contemplado, admirado, aplaudido, que bonitinho, coisa linda. Não, é para ser vivido. É a palavra de Deus. E o amor a Deus é refletido em viver o Evangelho. A busca por viver o Evangelho. Então não adianta dizer, eu amo a Deus, mas não procura viver o Evangelho, seus princípios. Não estamos falando aqui de perfeição, não. Volto a dizer, estamos falando aqui de perfeição. Quem sou eu para falar de perfeição? Quem somos nós para falarmos de perfeição? Mas estamos falando de um esforço, de esmerar-se,
de procurar resistir à carne, resistir ao maligno. Entende, amados? Aí João está dizendo que o amor é refletido em atitudes. E o amor para com o próximo se refere a atitudes. E você vê o irmão, meu Deus do céu, passando na prova, você tem condição e não ajuda o coitado em nada. Tiago diz, veja, aí volta agora Tiago falar a mesma coisa. Eu digo volta, vírgula, né? Porque Tiago, o livro de Tiago aqui na ordem, precede o livro de João. Não só na ordem cronológica, né? Louvado seja Deus, mas na ordem histórica. O livro de Tiago foi escrito em meados dos anos 45 a 49 depois de Cristo. O João foi escrito em meados dos anos 85 a 95 depois de Cristo. Então Tiago ele chega a dizer o seguinte: se algum de vós, aqui Tiago 2, verso 15, se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de algum mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver obra, é morta em si mesma. Veja que Tiago relaciona isso a... Ele equilata a fé a partir dessas atitudes, Tiago. Já João equilata o amor a partir dessas atitudes. Não é? Estou me lembrando de um poeta que diz assim: amai-vos uns aos outros, tanto quanto eu vos amei. É Osés de Paula, amai-vos. Amai-vos uns aos outros. São palavras de Jesus, o grande rei. O grande rei. É o novo mandamento, isso é um hino, de esperança, vida e luz, que saiu dos lábios santos, santos lábios de Jesus. Amai-vos, pois quem ama cumpre a lei. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Conhece minha BCC? Glória a Deus. Vê aí, amai-vos, com Osés de Paulo. Louvado seja Deus. É lindo, não é? Então esse é o mandamento do Senhor. Louvado seja Deus. Aí João está dizendo, quem não ama, quem não tem esse amor, aí diz que é de Deus, né, porque não sei que lá. João está dizendo totalmente ao contrário. João está dizendo, é filho do diabo, não é nascido de novo, não tem Deus do coração e mente contra a verdade. Então o amor, volto a dizer, na relação fraterna, que é o amor filial, amor entre irmãos, amor para com o próximo, a relação divina, que é o amor ágape, e o amor eros, que é a relação conjugal. O amor implica em atitudes, não é? Aí João está dizendo, se não há atitude, não existe amor. E se não existe amor, ele está dizendo aqui, como estará nele o amor de Deus? Aí ele continua falando, não é? Que, para terminarmos aqui, se o nosso coração, nisto conhecemos que somos da verdade, porque ele diz que quem não tem esse sentimento na prática não é da verdade. E se não é da verdade, a gente vê na primeira parte desse capítulo, ele dizendo, não é de Deus. A pessoa não está servindo a Deus. A pessoa não está agradando a Deus.
Sabemos que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração. Agora, esse coração aqui que João está se referindo, irmãos, não é essa bomba injetora que nós temos por trás do externo. O externo é esse ossinho que a gente tem aqui na caixa torácica. Eu não vou abrir a camisa para você, né? Mas esse ossinho aqui, o coração, né? Que fica basicamente, quando a gente vai fazer que não é massagem cardíaca, quando a gente vai fazer uma manobra de ressuscitação, a gente fica pressionando aqui, no peito, no meio, porque boa parte do coração está aqui, pro lado, na mediação desse ossinho da gente, o externo. Por isso que é aqui, não é no peito do lado esquerdo que a gente fica direcionando. Né? Por quê? Coração não é essa bomba injetora que João está se referindo. O coração que ele está se referindo é, segundo a anatomia de Jesus, Mateus capítulo 15, verso 19, está na cabeça. É o centro da nossa vida, né? No sentido abstrato, no sentido espiritual. Sentido espiritual. Né? Porque aí, para você entender um pouquinho mais de fisiologia, só para uma ideia aqui, o cérebro pode até parar e o coração ficar funcionando, mas também se o coração significa dizer o seguinte, o que eu quero dizer, para ser bem simples. Às vezes a pessoa tem morte cerebral e alguns outros órgãos ficam funcionando por alguns tempos, mas fica funcionando. Porém, se a pessoa, o coração para, aí pronto, um abraço. Entende? Porque aí imediatamente para a circulação sanguínea para o resto do corpo. O coração, essa bomba injetora, ela é importante, mas não para essa relação intelectual, mental do divino. O coração que a Bíblia se refere, aqui neste caso, como em João 15, 19, está voltada ou ligado à parte cerebelar. Eu falei em outras abordagens da mente. A mente é abstrata, não é? O cérebro é a ponte entre a mente e o corpo. É onde existe essa relação com o divino. O coração está na cabeça, disse Jesus. Porque é da cabeça que vem os pensamentos. Aí Jesus está se referindo a essa construção do cérebro. Aí quando João diz que o coração nos condena, está se referindo à mente. Por quê? É a questão da consciência que João está querendo dizer aqui. Se você faz o que é certo, se você ama e você sabe quando está amando e quando não está amando, porque você pode até achar que está... Vamos lá, é complicado, né, pastor? Eu achar que estou amando e não estou amando. O conceito bíblico que a gente acabou de mostrar aqui, João está dizendo, do amor, é a atitude, é a praticidade. Como está o amor de Deus nesta pessoa? João questiona. Se ela tem bens e vê o irmão necessitado e não socorre. Aí João está dizendo, não tem amor. Não tem amor. Agora ficou mais fácil, não foi? Entender? Pronto. Aí você ama de verdade. Mas ainda assim o coração me condena, tal, você faz o bem às pessoas, você ajuda, você acolhe, você socorre, você é recíproco na sua vida conjugal, você acolhe as pessoas e tal, mas aí vem aquelas condenações, rapaz, não é de Deus não, sei que lá. Aí o texto está dizendo, o coração até nos condena, mas Deus é maior do que o nosso coração. É disso que João está lembrando, que não é o nosso assistencialismo que salva a gente, não são as boas obras que salvam a gente. Eu parei na leitura lá de Tiago, mas se você continuar lendo, não é? E em Efésios, é pela graça que somos salvos, não vem das obras, para que não nos gloriemos.
É diferente. Não é a nossa praticidade não é salvífica. Ela é só termômetro da nossa fé, da nossa crença e do nosso amor para com Deus. É o que afere, não é salvífico, mas afere. Diz que o nível, a intensidade da nossa crença, da nossa fé, do nosso temor e do nosso amor. Não é salvífico. É importante separar as coisas. Não é? Fazer essa decantação. É importante. Porém, são elementos que refletem o nosso temor a Deus. E o fim do Evangelho é que temamos a Deus, né? E recorramos à cruz de Cristo, que é o que nos salva. Bem, para terminar, é isso que faz com que, inclusive, João pontua aqui, torna as nossas orações ouvidas. Qualquer coisa que lhe pedimos dele e a receberemos, porque guardamos o seu mandamento e fazemos o que é agradável à sua vista. E o seu mandamento é este: que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo o seu mandamento. Aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele, ou seja, Deus na pessoa. A pessoa está em Deus e Deus na pessoa. João 14, 23, palavra de Jesus. Pelo Espírito que nos tem dado. Agora veja, como é importante atentar para essas coisas, porque são elas que, inclusive, tornam as nossas orações eficazes. Aí eu estou me lembrando agora da letra de uma música secular que diz o poeta: que adianta e a igreja rezar, porque ele é católico, né? E fazer tudo errado. Aí eu pergunto a nós: o que adianta orarmos e não atentarmos para princípios como este da palavra de Deus? Isso serve para nós nos consertarmos, irmãos. E a palavra de Deus é para a gente se consertar mesmo. Nos corrigirmos. Deixa eu dizer uma coisa: o Senhor aceita você do jeito que você é, mas isso não significa que você deva permanecer do jeito que você é. Evangelho tem a mensagem do arrependimento, da mudança, da transformação. Você não pode ser, como é que diz? As Gabrielas, me desculpe, não tem nada a ver com vocês, não é problema de outro pessoal, mas tem uma música que diz, Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim. A gente não pode ser crente estilo essa poesia da Gabriela. O Senhor quer de nós mudança. O Senhor quer de nós que melhoremos. Ah, mas eu sou assim. Mas procure melhorar. Procure mudar para melhor. Procure coadunar seus conceitos, sua vida, sua ação, suas ações, seu comportamento à luz do Evangelho. Atenta para isso. Mensagens como essa devem estar ocupando o nosso tempo em nossos púlpitos, em nossas celebrações. A exemplo de programas como estes aqui da Rádio Tamandaré, abordagens como estas que vocês escutam através do Acorda a Bênção, pastor Amaro Correia, o pastor que vos fala. Se esta palavra lhe edificou, lhe consolou, lhe exortou, o que você ouviu ao seu ouvido foi a voz de Amaro Correia, mas o que você ouviu falando ao seu espírito foi a voz de Deus, a voz do divino.